CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Vamos aqui na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente começar o nosso dia. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem encontrar a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi o motivo das disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte por questões de dogma. Aliás, se o discutissem, as seitas dele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Então esse é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que coloca aqui nesse código divino somente as questões morais trazidas pelo Cristo, como por exemplo, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assinalado por Mateus. Estamos te buscando, Jesus, com as nossas aflições, com as nossas dores, para encontrarmos o remédio para o nosso equilíbrio físico, orgânico, equilíbrio espiritual. É o que mais precisamos. Ajuda-nos, pois. Inspira-nos nesta manhã de estudos, onde a Revista Espírita irá nos esclarecer, que o mestre Kardec possa estar ao nosso lado, com Leon Denis, com o Altivo e os guias da nossa casa de amor. É em nome desses irmãos queridos, é em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Paramos aqui, estamos na revista de julho. Coincidentemente, estamos no mês de julho de 1858. Vamos para mais um artigo dessa revista, intitulado Correspondência. Então está aqui, Bruxelas, 15 de junho de 1858. Meu caro senhor Kardec. Uma correspondência, não é? Nós estamos na revista de junho, não é de julho não, de junho. Junho de 1800, julho, né? Julho, estou achando aqui. Mês de julho de 1858. Mas a correspondência foi no mês de junho, por isso que eu me confundi aqui.
É, revista de julho de 1858, é julho. É isso mesmo. Revista de número 7. Então vamos à correspondência. É o senhor Joboá, que é diretor do Museu Real da Indústria. Meu caro senhor Kardec, recebo e leio com avidez a vossa revista espírita e recomendo aos meus amigos não a simples leitura, mas o estudo aprofundado do vosso livro dos Espíritos. Muito lamento que minhas preocupações físicas não me deixem tempo para os estudos metafísicos, embora os tenha levado bastante longe para sentir quanto estás perto da verdade absoluta, sobretudo quando vejo a perfeita coincidência que existe entre as respostas que nos dão, a mim e a vós. Aqueles próprios que vos atribuem a redação dos vossos escritos ficam estupefatos com a profundeza e com a lógica encerradas nos mesmos. Vós vos elevastes de um salto ao nível de Sócrates e de Platão, pela moral e pela filosofia estética. Quanto a mim, que conheço o fenômeno e a vossa lealdade, não duvido da exatidão das explicações que vos são dadas e abjuro todas as ideias que a respeito publiquei, quando, com o senhor Babinet, eu pensava que só houvesse nisso fenômenos físicos ou palhaçadas indignas da atenção dos sábios. Não desanimeis, como eu não desanimo, ante a indiferença de vossos contemporâneos. O que está escrito, está escrito. O que está semeado, germinará. A ideia de que a vida é uma afinação das almas, uma prova e uma expiação, é grande, consoladora, progressiva e natural. Os que a ela aderem são felizes em todas as posições. Em vez de se lamentarem dos sofrimentos físicos e morais que os abatem, devem regozijar-se ou pelo menos suportá-los com resignação cristã. Para ser feliz, foge ao prazer. Eis do filósofo a divisa. O esforço para o obter custa bem mais do que a camisa, mas cedo ou tarde o vamos ter, porque em surpresa se improvisa. É um terno que, ao parecer, vale 10.000 do lance e a pisa. Espero passar em breve por Paris, onde tenho muitos amigos a ver e muitas coisas que fazer. Entretanto, tudo deixarei para procurar vos levar um aperto de mãos. Joboá, diretor do Museu Real da Indústria. Enfim, uma carta, uma correspondência que Kardec publicou nessa revista. Ele estuda, né? Ele não está dizendo que ele é médium, mas ele teve contato com o fenômeno. Né? Aí ele vai colocar, o Kardec, eu acho que é Kardec que vai colocar aqui uma... Vamos ver aqui embaixo, ó, uma observação aqui. A adesão tão clara e tão franca de um homem do valor do senhor Joboá é incontrastavelmente uma preciosa conquista que todos os partidários da doutrina espírita aplaudirão. Entretanto, em nossa opinião, pouco vale aderir, mas reconhecer publicamente que se cometeu um equívoco, abjurar ideias anteriores
já publicadas, sem que haja pressão ou interesse, unicamente porque a verdade se tornou clara. Eis o que se pode chamar a verdadeira coragem da opinião, principalmente quando se tem um nome popular. Olha o elogio que Kardec está fazendo a ele. E realmente ele teve coragem. Ele fez uma análise errada inicialmente, pediu desculpas, voltou atrás e se tornou um adepto. Reconheceu. Então ele foi buscar a verdade, ele foi ler. Foi buscar o conhecimento, se convenceu e se retratou publicamente. Exato. Agir assim, principalmente quando se tem um nome popular. Agir assim é peculiar aos grandes caracteres, que só eles sabem colocar-se acima dos preconceitos. Todos os homens se podem enganar, mas há grandeza em reconhecer os próprios erros, ao passo que a mesquinhez em perseverar numa opinião que se sabe falsa, unicamente para estadear aos olhos do vulgo o prestígio da infalibilidade. Tal prestígio não poderia iludir a posteridade, que arranca impiedosamente todos os európés do orgulho, ou europés do orgulho. Só ela funda as reputações, só ela tem o direito de inscrever no seu templo. Este era realmente grande pelo espírito e pelo coração. Quantas vezes também não nos escreveu ela? Este grande homem foi muito mesquinho. Os elogios contidos na carta do Sr. Jobá nos teriam impossibilitado de a publicar, se tivessem sido dirigidos pessoalmente a nós. Como, entretanto, reconhece a obra dos Espíritos, dos quais fomos apenas intérprete, muito humilde, todo o mérito a estes pertence, e nossa modéstia não suporta uma comparação que provaria apenas uma coisa, que esse livro não pode ter sido ditado senão por espíritos de uma ordem superior. Olha a modéstia de Kardec, né? A humildade, a simplicidade. Olha, essa obra não é minha, essa obra pertence aos espíritos superiores. Então eu estou respondendo aqui também a carta, publicamente, que botou a carta na revista, está respondendo a revista, porque se referia aos espíritos e não a mim, não foi uma coisa pessoal. Então, respondendo ao senhor Jaboá, nós lhe havíamos pedido autorização para publicar sua carta. Ao mesmo tempo, tínhamos recebido da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o encargo de lhe oferecer o título de membro honorário e correspondente. Eis a resposta que teve a bondade de nos enviar e cuja reprodução temos o prazer de oferecer. Aí Kardec manda essa carta para ele, né? Pede autorização para publicar na revista a carta dele e olha o que ele responde a Kardec. Meu caro colega, como perífrases espirituais, perguntais se ouso confessar publicamente a minha crença nos espíritos e no perispírito, se vos autorizo a publicar minhas cartas e se aceito o título correspondente da Academia de Espiritismo, que fundastes, o que seria, como se costuma dizer, ter a coragem de sua opinião. Confesso que me sinto um pouco humilhado por vos ver empregando as mesmas fórmulas e as mesmas frases usadas para os tolos, pois deveis saber que toda a minha vida foi consagrada à sustentação da verdade e ao testemunho em seu favor, sempre que a encontrava tanto em física quanto em matemática. Bem sei que o papel do adepto das ideias novas nem sempre é isento de inconvenientes, mesmo no século das luzes, e que se pode ser ridicularizado por dizer que é dia às 12 horas. Por menos risco é o que sermos considerados loucos, como entretanto a terra gira e as 12 horas chegarão para todos. É muito necessário que os incrédulos cheguem à evidência. Olha o que ele está dizendo, né? A gente arruma problema com todo mundo. Até em você dizer que 12 horas é durante o dia, vem gente contestar.
Até você dizer da terra gira, sempre você vai encontrar alguém contra. Não dá para ser maioria absoluta sempre. Até hoje tem pessoas que acham que a Terra é plana. É também natural ouvirmos a existência do Espírito ser negada por aqueles que não creem, tanto quanto a existência da luz o é pelos que ainda se acham privados dos seus raios. É possível comunicarmos-nos com eles? Eis toda a questão. Vede e observai. O tolo nega sempre o que não compreende. Para ele, a maravilha é simples aparato. Não sabe nada, nada quer, a nada e nada aprende. Tal é do incrédulo uma fiel. Tal é do incrédulo um fiel retrato. Disse de mim para mim. Evidentemente o homem é duplo, por isso que a morte o desdobra. Quando uma metade fica aqui, a outra vai para algum lugar e conserva sua individualidade. Está, pois, o Espiritismo perfeitamente de acordo com as Escrituras, com o dogma, com a religião, e qual tanto crê nos Espíritos que exorciza os maus e evoca os bons. E o Vade Retro e o Veni Creator dão uma prova disso. A evocação é, portanto, uma coisa séria e não uma obra diabólica ou uma charlatanice como pensam alguns. Sou curioso, não nego coisa alguma, mas quero ver. Eu não disse, tragam-me o fenômeno. Corri à sua procura, em vez de o esperar em minha poltrona, segundo um hábito ilógico. A propósito do magnetismo, vai para mais de 40 anos, fiz este raciocínio simples. É impossível que homens tão apreciáveis escrevessem milhares de volumes para me fazerem crer na existência de uma coisa inexistente. Então, experimentei por muito tempo, mas em vão, enquanto não tinha fé em obter aquilo que buscava. Fui, entretanto, bem recompensado por minha perseverança, pois consegui produzir todos os fenômenos de que ouvia falar. Depois fiz uma pausa de 15 anos. As mesas tinham sugerido e eu quis ter uma ideia clara. Hoje surge o Espiritismo. Eu ajo da mesma maneira. Quando aparecer algo de novo, correrei com o mesmo ardor que emprego em acompanhar todas as descobertas modernas. É a curiosidade que me arrasta e lamento que os selvagens não sejam curiosos, pois assim continuam selvagens. A curiosidade é a mãe da instrução. Sei perfeitamente que essa febre de aprender muito me prejudicou e que se tivesse ficado nessa respeitável mediocridade que conduz às honras e à fortuna, eu lhe teria tirado uma boa fatia. Mas há muito tempo que disse, de mim para mim, que me achava de passagem neste albergue ordinário, onde não vale a pena arrumar as malas. O que me fez suportar sem dor as adversidades, as injustiças e os roubos de que fui vítima privilegiada, foi a ideia de que aqui não existe uma felicidade ou uma desgraça pela qual vale a pena nos alegrarmos ou nos afligirmos. Trabalhei, o que me deu força para fustigar os meus mais encarniçados adversários e impor respeito aos outros, de modo que agora sou mais feliz e mais tranquilo que as pessoas que escamotearam uma herança de 20 milhões. Lamento-os, porque não lhes invejo a posição no mundo dos espíritos. Se lamento essa fortuna, não é por mim, não tenho estômago para comer 20 milhões, mas pelo menos que isto me impediu de fazer, como uma alavanca nas mãos de um homem que a soubesse manejar. Que impulso poderia ter dado à ciência e ao progresso? Aquele que tem fortuna frequentemente ignoram
os verdadeiros gozos que se poderiam permitir. Sabeis o que falta à ciência espírita para se propagar rapidamente? É um homem rico que a ela consagrasse sua fortuna, por puro devotamento, sem misturar orgulho e egoísmo, que fizesse as coisas com grandeza, sem parcimônia e sem mesquinharia. Tal homem faria a ciência avançar meio século, porque me foram tirados os meios de o fazer. Este homem aparecerá. Algo me diz que sim, honra lhe seja feita. Então ele está escrevendo aqui para Kardec, né, algumas coisas pessoais, né, o seu pensamento. Eu sei que é meio, a senhora entrou agora, é meio, não pegou, vou terminar aqui a carta do Joboá. Este homem aparecerá. Vi evocar uma pessoa viva. Ela teve uma síncope até que seu espírito voltou. Evocai-me para ver o que vos direi. Evocai também o Sr. Moure, morto no Cairo, a 4 de junho. Era um grande espírita e médico homeopata. Perguntai-lhe se ainda crê nos gnomos. Certamente está em Júpiter, pois era um grande espírito, mesmo aqui na terra um verdadeiro profeta, e a ensinar e o meu melhor amigo. Estará ele contente com o artigo necrológico que lhe escrevi? Direis que esta carta está muito longa, mas não é muito fácil ter-me como correspondente. Vou ler vosso último livro, que acabo de receber. Ao primeiro relance, não duvido que fazeis muito bem em destruir uma porção de preconceitos, pois soubestes mostrar o lado grave da coisa. O caso Badi é muito interessante, dele falaremos depois. Sempre vosso Jabó. Agora, você vê, ele pede para evocar um amigo que morreu no Cairo. Aí é uma carta atrás da outra, né? Uma correspondente atrás da outra aqui. Vamos ver aqui, eu tenho que ler. A resposta de Kardec. Qualquer comentário seria supérfluo. Cada um apreciará o alcance e facilmente reconhecerá essa profundeza e essa sagacidade, que, aliadas a pensamentos nobres, colocaram o autor em tão honrosa posição entre os seus contemporâneos. Podemos honrar-nos de ser loucos, à maneira por que nos consideram os adversários, quando temos tais companheiros de infortúnio. A esta observação do Sr. Jaborá, é possível comunicar-nos com os espíritos? Eis toda a questão. Vede e observai. Podemos acrescentar, as comunicações com os seres do mundo invisível nem são uma descoberta nem uma invenção moderna. Desde a mais alta antiguidade foram praticadas por homens que foram nossos mestres em filosofia e cujos nomes invocamos diariamente como autoridade. Porque aquilo que então se passava não pode repetir-se hoje. Então está falando aqui das comunicações, que é uma questão que o Jaboá levantou. É só observar. E não é invenção do espiritismo falar com os mortos. Isso sempre aconteceu. Não é? Sempre aconteceu. A carta que segue nos foi dirigida por um dos nossos assistentes. Como encerra uma parte instrutiva que pode interessar a maioria dos nossos leitores, e é uma prova a mais da influência moral da doutrina espírita, sentimos-nos no dever de a publicar na íntegra, respondendo para todas as perguntas que ela encerra. Então, Bordeaux, 24 de junho de 1858. Senhor e caro confrade no Espiritismo. Então, é uma outra carta agora, que foi dirigida a Kardec por um dos assinantes da revista, né? Por um dos nossos assinantes. Eu botei assistente, assinante. Um funcionário aposentado, é Mários. Mário é nome mesmo de funcionário público, né? Vamos lá. Senhor e caro confrade no Espiritismo. Eu vou ler direto aqui a carta, tá? Certamente permitireis a um dos vossos assinantes e um dos vossos leitores mais atentos
vos dar esse título, porque esta admirável doutrina deve ser um laço fraternal entre todos os que a compreendem e a praticam. Num de vossos números anteriores, falastes de desenhos notáveis feitos pelo senhor Victorian de Sardou e que representam habitações no planeta Júpiter. A descrição que nos fazeis, como sem dúvida a muitos outros, dá-nos o desejo de os conhecer. Poderias dizer-nos se esse senhor tem intenção de os publicar? Não duvido que constituam um sucesso, à vista da extensão que dia a dia toma a crença espírita. Seria o complemento necessário da descrição tão sedutora que dão os espíritos desse mundo feliz. Aquela descrição de Júpiter que a gente viu lá atrás, né? Está se referindo a ela. Direi a respeito, meu caro senhor, que há cerca de 18 meses evocamos em nosso pequeno círculo íntimo um antigo magistrado, nosso antepassado, morto em 1756, o qual foi em vida o modelo de todas as virtudes e um espírito muito superior, embora não classificado na história. Disse-nos estar encarnado em Júpiter e deu-nos um ensinamento moral de admirável sabedoria, e em tudo conforme ao que encerra o vosso precioso livro dos Espíritos. Naturalmente tivemos a curiosidade de lhe pedir algumas informações relativas ao estado do mundo que ele habita, o que fez com extrema benevolência. Agora, julgai a nossa surpresa e a nossa alegria quando lemos na vossa revista uma descrição absolutamente idêntica desse planeta, pelo menos nas suas linhas gerais, pois levamos as perguntas tão longe quanto vós. Tudo ali é conforme ao físico e à moral, mesmo a condição dos animais. Até foram mencionadas as habitações aéreas, das quais não falais. Como houvesse coisas que tínhamos dificuldade de compreender, nosso parente ajuntou estas palavras notáveis, abre aspas, não é de admirar que não compreendais coisas para as quais não foram feitos os vossos sentidos. Mas à medida que avançardes na ciência, compreendê-las-eis melhor pelo pensamento, e elas deixarão de vos parecer extraordinárias. Não está longe a época em que sobre este ponto recebereis mais completos esclarecimentos. Estão os espíritos encarregados de vos instruir a respeito, a fim de vos dar um objetivo e de vos exercitar no bem. Lendo vossa descrição e o anúncio dos desenhos de que falais, naturalmente pensamos que era chegado o momento. Sem dúvida, os incrédulos glosarão esse paraíso dos espíritos, como glosam tudo, mesmo a imortalidade e as coisas mais santas. Bem sei que nada prova materialmente a veracidade desta descrição, mas, para todos os que acreditam na existência e nas revelações dos espíritos, esta coincidência não conduz à reflexão? Fazemos uma ideia de países que nunca vimos pela descrição dos viajantes, quando entre eles há coincidência. Por que não se daria o mesmo em relação aos espíritos? Haverá no estado sob o qual nos descrevem Júpiter algo que repugne a razão? Não. Tudo está conforme a ideia que nos dão de existências mais perfeitas. Direi mais, conforme as Escrituras, o que um dia terei empenho em demonstrar. A mim, isto se afigura tão lógico e tão consolador que será penoso renunciar à esperança de habitar um mundo afortunado, onde não haja maus nem invejosos, inimigos nem egoístas ou hipócritas. Eis porque todos os meus esforços tendem a merecer ir para lá. Quando, no nosso pequeno círculo, algum de nós parece ter pensamentos muito materiais, dizemos-lhes, tome cuidado, senão você não irá para Júpiter. Se somos felizes em pensar que esse futuro nos está reservado, senão na próxima etapa, pelo menos numa das seguintes, obriga-nos a vós, meu caro irmão,
por nos terdes aberto esta nova via de esperança. Olha como é que ele brincava. Vinha alguém mais ligado à matéria, ó, tu não vai para Júpiter, hein? Abre o olho que você não vai para Júpiter. Desde que obtivestes preciosas revelações sobre aquele mundo, deveis tê-las tido igualmente sobre os outros que compõem o nosso sistema planetário. Tendes intenção de as publicar? Isto daria um conjunto dos mais interessantes. Olhando os astros, alegrar-nos-íamos em pensar nos seres tão variados que os povoam. O espaço nos parece menos vazio. Como é que, crendo no poder e na sabedoria de Deus, pode o homem abrigar o pensamento de que estes milhões de globos sejam corpos inertes e sem vida? Que sejamos únicos nesse minúsculo grão de areia que chamamos terra. Direi que é impiedade. Semelhante ideia me entristece. Se assim fosse, pensaria estar num deserto. Todo o vosso coração. Mários M., funcionário aposentado. Interessante a carta dele, né? Ele se encantou com o que o Kardec falou sobre Júpiter, porque lá no círculo dele, evocando o amigo que tinha desencarnado, que era um homem de bem, né? Ali, para ele, e o amigo realmente era um homem de bem, porque ele foi habitar em Júpiter e descreveu como era Júpiter. Vamos para Júpiter? Vamos morar em Júpiter? Lá não tem essa politiqueira que tem aqui. Lá não tem miséria, não tem guerra, não tem inveja, não tem raiva. Será que se a gente souber pó? Pois é. É possível. O ingresso está nas nossas mãos. É só trabalhar. Está meio cansativo essa leitura? Não, né? Aí ele vai responder, ó. Kardec vai responder. O título que nosso digno assinante nos quis conceder é muito lisonjeiro para que não sejamos muito reconhecidos por nos haver julgado merecedor. Que ele colocou ali como título Senhor e caro confrade do Espiritismo. Essa palavra confrade era muito usada antigamente, hoje a gente não estuda mais. Então, nós somos confrades. Amigos. Outra palavra que era usada, que não usa mais hoje, era espiritistas. Nós somos espiritistas. A gente fala espírita, né? Com efeito, o espiritismo é um laço fraternal que deve conduzir à prática da verdadeira caridade cristã, todos quantos o compreendam na sua essência, porque ele tende a fazer desaparecer os sentimentos de ódio, de inveja e de ciúme que dividem os homens. Mas esta fraternidade não será a de uma seita, para ser segundo os divinos preceitos do Cristo, deve abarcar a humanidade inteira, pois todos os homens são filhos de Deus. Se alguns estão tresmalhados, ela ordena que os lamentemos, proíbe que os odiemos. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Ele não disse, não ameis senão os que pensam como vós. Eis porque, quando nossos adversários nos atiram uma pedra, não lhes devemos devolver maldições. Estes princípios converterão aqueles que os professam em homens pacíficos, que não buscam satisfazer as suas paixões na desordem e no mal do próximo. Os sentimentos de nosso digno correspondente são impregnados de muita elevação, para que nos persuadamos de que entende a fraternidade tal qual deve ser, na sua mais larga acepção. Somos felizes pela comunicação que nos promete a respeito de Júpiter. A coincidência que assinala não é a única, como se pôde ver no artigo sobre o assunto. Ora, seja qual for a opinião que se tem a respeito, não é menos matéria de observação. O mundo espírita está cheio de mistérios que devem ser estudados com muito cuidado. As consequências morais que daí extrai o nosso correspondente não
são marcadas de um cunho de lógica que a ninguém escapará. Com referência à publicação dos desenhos, o mesmo desejo nos é expresso por vários assinantes, mas é tal a sua complicação que a reprodução em gravuras determinaria despesas excessivas e inabordáveis. Os próprios espíritos haviam dito que ainda não tinha chegado o momento de publicá-los, talvez por este motivo. Felizmente, a dificuldade está hoje superada. O médium desenhista, Sr. Victorien Sardou, tornou-se médium gravador, embora jamais tivesse pegado num buril. Agora faz os desenhos diretamente sobre o cobre, o que permitirá sua reprodução sem o concurso de qualquer artista estranho. Assim ficou simplificada a questão financeira e poderemos dar uma prova notável em nosso próximo número, acompanhado de uma descrição técnica que ele terá a bondade de redigir de acordo com os documentos que lhe forneçam os espíritos. Esses desenhos são muito numerosos e seu conjunto mais tarde formará um verdadeiro atlas. Conhecemos um outro médium desenhista, por quem os espíritos traçam não menos curiosos desenhos relativos a um outro mundo, quanto ao estado dos diversos globos conhecidos. Sobre alguns recebo ensinamentos gerais e sobre outros apenas alguns detalhes. Mas ainda não fixamos a época conveniente para sua publicação. Allan Kardec. Então vamos lá. Kardec, então, respondeu a carta do funcionário chamado Mário. E o que chamou a atenção do Mário foi que, no círculo dele, um espírito, como nós dissemos, o amigo dele habitava em Júpiter. E as respostas que ele deu às perguntas feitas sobre aquele planeta, ou o que ele falou a respeito do planeta Júpiter, eram as mesmas publicadas na Revista Espírita, que nós lemos lá no mês passado, mês retrasado. Aquela matéria interessante sobre Júpiter, né? E ele pediu os desenhos de lá. O Kardec estava explicando para ele que era caro, mas que conseguiu resolver o problema agora, que em breve vai mostrar os desenhos de Júpiter. Aí a gente vai vendo que a doutrina espírita ela é universal. Porque o que o espírito fala aqui, fala lá, fala acolá, nesse círculo de trabalhadores sérios, naquele círculo de trabalhadores sérios. Então, é a mesma ideia, a mesma comunicação. E todas essas revelações, passadas pelo crivo da razão e da lógica, são lógicos e racionais. Por isso que a doutrina espírita, ela permaneceu viva e permanecerá viva eternamente. Esse livro, o livro dos espíritos, vai alavancar o progresso moral da humanidade. Porque essas verdades, trazidas pelos espíritos, serão conhecidas de todos os homens, como a imortalidade e por aí vai. Tudo bem? Alguma pergunta? Não teve jeito, eu tive que ler. Aí a gente terminou a revista de julho de 1858, vamos entrar na de agosto de 1858. Então tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tem 5 meses de revista. A gente lê a revista uma vez por semana, mas a gente está fazendo uma revista dessa em menos de um mês, né? Parabéns para a senhora. Parabéns. Deus abençoe a senhora. Então vamos agradecer a Allan Kardec pela Revista Espírita, pela doutrina espírita, como agradecemos aos espíritos da codificação. Muito obrigado. Obrigado pela inspiração, pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês para conosco, o zelo que tem para conosco, para esta casa de amor. Obrigado ao altivo e a toda espiritualidade amiga que nos sustenta. Que a nossa casa seja reconhecida por muito nos amarmos, por muito estudarmos, por muito trabalharmos, mas por muito nos amarmos.
Insufla-nos, Senhor, o teu amor. Preencha sempre esse ambiente com as tuas vibrações de luz. Por isso aqui estudamos, por isso aqui trabalhamos, para formar esse oásis em meio ao deserto humano tão egoístico que nos rodeia. O mundo material que está sempre nos chamando, sempre nos convidando. Mas só em Ti, Senhor, encontraremos o remédio salutar para os nossos espíritos imortais, o consolo para as nossas almas. Somente na doutrina dos Espíritos, somente em Tua doutrina, Jesus. Auxilia-nos, proteja-nos, ampare-nos, vibra em nossa casa de amor, vibre, Jesus, em todos os corações aqui presentes dos dois planos da vida. Que seja então em nome do nosso irmão altivo e de toda a direção espiritual do SEAP, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, que se derrama sobre nós no teu coração generoso, Senhor, em nome do teu amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos em torno da Revista Espírita da manhã de hoje. Que assim seja.